Pessoal, vocês deram uma lida no relatório do IPEA, publicado agora em setembro? Nossa, estava dando uma olhada mesmo na atividade econômica, né? Como que tá a situação da economia brasileira, né? Lá pelos índices lá mostra que o pior da crise já deu uma passada, né? Pois é, né? Se a gente comparar os dados do primeiro trimestre contra o segundo trimestre, que foi o estudado, né, naquele relatório, a gente vê que a crise já está arrumando para um fim, né? Sim. A gente está nesse caráter recessivo, né, desde o segundo trimestre de 2014, né? Então já é bom você já ter esses dados, pelo menos já dá um indicativo que a economia brasileira, né, tá se encaminhando, tá começando a querer estabilizar. Lógico que ainda falta muito caminho pela frente, né? Mas já é um início, né? Já é um começo. Desde o começo da crise aí, a gente já perdeu praticamente 8% do PIB. Não, sim, Pois é. mas digamos, nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior, né, foi um recuo de 0,6%, né? Se a gente continuar nessa linearidade e não mudar nada, o Brasil vai ter um PIB em menos 3,1%, né? É uma queda, né? Tem um caráter preocupante, entretanto é menor do que os 5,9% que retraiu em 2015, né? Então isso é interessante. E a revisão também em relação a períodos anteriores, né? A gente já estimava no início do ano que essa queda seria muito maior, né? De cerca de quase 4%, 3,6%. Então caindo para margem ali dos 3%. Então é uma recuperação, um salto muito bom que a economia brasileira apresentou. Exato. E o que a gente vê é que a indústria que teve um pequeno aumento, né? Os serviços caindo, a agropecuária caindo, mas a indústria é o que dá os primeiros sinais aí de melhoria. E uma notícia também muito boa que traz o relatório é que a formação bruta de capital fixo, né, depois de 10 períodos consecutivos de queda, teve um aumento, foi pequeno, né, 0,4%, mas pelo menos já pausa a queda, né? Esse inclusive foi um dos principais destaques, né, pela análise da ótica da demanda agregada, de que após 2 anos e meio, como você falou, esses investimentos voltaram a apresentar variação positiva. Sim. O que é elementar para a retomada de crescimento no país, né? Então, é um dado que afaga os analistas, né, em contrapartida ao mau resultado do consumo, sobretudo do consumo das famílias. Essa recuperação do investimento mostra que a estratégia utilizada está tendo eficiência. Nessa ótica também, as exportações também cresceram, né, 0,4%. As importações, mesmo com o dólar alto, elas também tiveram esse salto, né? Teve um aumento de 4,5%, né? O que acarretou uma piora da balança comercial, né? Tinha sido bem pelo contrário no primeiro trimestre. E pelo menos o setor agro lá, as pessoas ficaram preocupadas, foram 2% de queda, né? Foi o único setor que, digamos, continuou crescendo durante esse período recessivo, né? Agora a gente pode considerar que essa queda, devido a uma estabilização do câmbio, uma diminuição também, porque eles teve aquele problema das lavouras, perdas na safra também. Digamos, o milho reduziu 20% do que era competitividade pelo câmbio também a gente perdeu. Então foi várias coisas que foram levando a esse patamar. Agora, comparando com 2015, né, os dados, né, que foram analisados, a indústria ela teve uma retração de 3%. E essa retração foi puxada para uma enorme retração de transformação que foi de 5,4% e a de extrativismo mineral de 4,9%. Durante todo esse período recessivo, a queda industrial foi de 10,9%. Então é um número impressionante, preocupante. Por isso que agora esses resultados aqui, digamos, de pelo menos só 0,3% de aumento da indústria, já pode ser uma respiração, porque, né, foi uma queda gritante, né? Agora tem que melhorar. O destaque positivo que os dados do IBGE mostram é referente à construção civil, né? Que é quinto recuo seguido da construção civil, que vai impactando aí no resto da economia. Pois é. E as melhoras observadas no setor de energia, bem como no setor de transformação, ainda não são suficientes para cobrir, né, essa grave retração do setor de construção civil. A gente tinha comentado do consumo das famílias, né? O setor de serviços também foi grande afetado quanto a isso, né? Nesse período, o
O consumo teve uma queda de 5% devido, né, ao nível de preço que está sendo praticado, questão das pessoas perdendo o emprego mesmo, né, então não tendo condição de comprar. O serviço teve uma queda de 3,3%, né, e isso foi puxado pelo comércio, de 7,4%. E os transportes também tiveram uma redução, 6,5%. Então você vai somando todos esses números, vai dando a caracterização da economia brasileira agora, né, nesse processo. Mas tem um contraste aí que o índice de confiança dos serviços, ele indica que tem uma melhora na percepção dos empresários no futuro. Sim, ele aumentou 16% nesse ano. Exatamente. É um valor interessante, né, porque já vai demonstrando uma confiança melhor na economia. Sim, isso mostra o alinhamento, né, entre o pensamento do investidor nacional e estrangeiro e as ações tomadas pelo governo, né, sobretudo essas políticas mais austeras no que pese a arrecadação tributária e gastos do governo, né. Agora, inclusive com a aprovação da PEC, é mais um indicativo, né, mais um sinal que o governo dá para o mercado de que ele vai cumprir o que foi estipulado. E uma análise nesse segundo trimestre também, que a formação, a taxa de investimento, né, sobre o PIB foi de 16,8%, né? Ele é caracterizado como o pior valor de um segundo trimestre desde 2003, né? E que nesse 2003 foi 16,4%. É preocupante um pouco, né? Porque, querendo ou não, isso que movimenta a economia, né? Mas, como a gente falou anteriormente, pode ser que agora a confiança melhore, o índice também, tudo. Que os investimentos, eles são sensíveis, né, nos ciclos econômicos. Então, qualquer mudança na taxa de juros, do câmbio, inflação, ele vai ser um dos mais afetados, né? Exatamente. E talvez um elemento que tenha propiciado essa retomada dos investimentos tenha sido a queda acentuada da inflação. Sim. Em setembro foi a menor variação em 18 anos, né? 0,08%. Então, esses dados por si só, um incremento na confiança dos investidores e dos próprios consumidores, já é um indicativo de que a crise está atingindo o seu ponto de inflexão e nos próximos trimestres a gente possa começar a ver de fato, né, crescimento. Uma boa notícia desse período é que as exportações elas avançaram 4,3% em relação, né, ao anterior, e as importações reduziram 10,4%, né? 10,6%, desculpa. É uma melhora já, até por conta que o dólar é alto, né? Então você acaba exportando mais, né? Porque aí isso aumenta mesmo o nível de pedido, né, de exportação brasileira. Isso valoriza, né, a mercadoria nacional. Exato. E em falar em setor internacional, apesar das boas expectativas internas aqui, sobretudo no tocante à equipe do Ministério da Fazenda, do Henrique Meirelles, que estima um crescimento já de 1,6% para o ano que vem, alguns órgãos internacionais, como o FMI, eles acreditam que haverá recuperação da economia brasileira, no entanto, não será tão expressiva quanto estamos esperando aqui. Por exemplo, foi emitido um relatório recente indicando que o Brasil teria potencial de crescimento de até 1% para 2017 e para os próximos anos de no máximo 2%, contrariando o que acredita a atual equipe econômica do país. Eu acho que esse relatório, a caracterização dele, pelo menos agora, pode ser uma respiração um pouco para a economia brasileira, né, que sofreu tanto durante tantos períodos. Agora está tendo algumas políticas, né, para melhorar, e eu acho que daqui para frente a tendência à estabilização, aí para o Brasil voltar a crescer mesmo. Sim. Né? Como consta no próprio relatório, né, essa recuperação não será uma recuperação muito veloz. Ela será cadenciada por conta do cenário que a gente enfrenta hoje. Não há como negar que a nossa taxa de desemprego é muito alta, atingiu 2 dígitos. Nós temos mais de 11 milhões de desempregados no Brasil hoje.
Então, essa retomada será gradual, mas a partir das contas trimestrais a gente já consegue ter bem claro de que a economia já deu uma invertida, né? Já está arrumando para um crescimento, sem dúvida.